Olá pessoal, tudo bem? Hoje, então, dando continuidade aos estudos aí sobre os hormônios pancreáticos, a gente vai ver o hormônio glucagon. Então, o glucagon, né, ele é um hormônio hiperglicemiante. O que isso significa? Que ele vai ser responsável pelo aumento da glicose na nossa corrente sanguínea. Então, quando a gente tem aí um nível, né, uma queda nessa glicose no nosso organismo, o glucagon, ele vai ser um hormônio secretado aí pelas nossas células do pâncreas, tá? Para fazer com que haja essa homeostase, tá? Da glicose no nosso organismo, haja um equilíbrio, uma dose correta de glicose na corrente sanguínea. Os níveis dessa concentração, o nível que a gente considera correto de glicose presente nessa corrente sanguínea é entre 70 e 110, tá, miligramas por cada 100 ml de sangue. Então, pessoas que têm uma quantidade abaixo de 70, elas começam a ter um quadro de hipoglicemia. E pessoas acima de 110 miligramas vão começar aí, né, um caso de hiperglicemia, podendo chegar a vários tipos de diabetes, tá? Então, aqui no textinho, né, ele vem falando um pouquinho sobre o que a gente já comentou na aula passada, sobre essa funcionalidade do pâncreas, sobre ela ser uma glândula mista, ou seja, ela vai ser dividida em uma parte exócrina e a outra endócrina, que é o que a gente está estudando, né, agora, sobre essa produção dos hormônios do glucagon e da insulina, e também a somatostatina. Essa parte endócrina, ela vai ser, né, produzida a partir de células presentes nessas ilhotas pancreáticas, né, e essas células vão ser a célula beta, a célula alfa, tá, que vão estar secretando, no caso, a insulina e o glucagon. Então, como eu comentei, né, só para a gente relembrar, tanto a insulina quanto o glucagon, eles vão ter uma mesma funcionalidade. A funcionalidade é homeostase da glicose na corrente sanguínea. Então, não tem algo para dizer assim, a insulina é melhor que o glucagon é melhor que a insulina. Não, os dois, eles são excelentes quando trabalham juntos. Os dois fazem, né, desempenham os papéis, né, juntamente. Né? A insulina vai ter essa condição de captação da glicose, né, que foi ali digerida pelos alimentos, né, depois de toda essa ação enzimática que vai ter por essa parte exócrina do pâncreas, né, que vai ter toda essa função enzimática para que a insulina consiga fazer essa captação da glicose, né, e consequentemente armazená-la. E quando ela faz o seu armazenamento, ela transforma essa glicose em glicogênio que fica ali armazenado no fígado. Aí a gente entra, né, com o nosso glucagon. O glucagon, ele vai ter a função de transformar, né, aquele glicogênio que a insulina armazenou lá no fígado, ele vai transformar ele novamente em glicose, quando, né, essas taxas de glicose estiverem baixas na corrente sanguínea. Então, enquanto a insulina armazena, o glucagon, ele libera a glicose, certo? Então, os dois vão estar trabalhando juntos. Então, quando eu tenho muita glicose, né, ali no meu metabolismo, essa insulina vai ter essa ação de captar. E quando a gente tem uma baixa quantidade de glicose e o nosso organismo começa a entrar em pane, porque querendo ou não, né, a glicose ela é fundamental para o nosso metabolismo, para o funcionamento energético de todo o nosso metabolismo. Então, né, a gente vai ter a ação aí do glucagon, fazendo com que toda esse glicogênio, né, que está ali armazenado, ou seja, a glicose em forma de armazenamento, né, seja transformado novamente em glicose e seja liberado para a nossa corrente sanguínea, para que haja, então, toda essa metabolização, toda essa energia para que as nossas células consigam trabalhar. Como eu disse, né, esses dois hormônios eles precisam estar trabalhando juntamente, porque se um for liberado mais do que o outro, ou em episódios que não há necessidade, a gente vai ver, né, alguns quadros sendo desenvolvidos nesses pacientes. Então, como a gente viu na aula passada, a insulina ela pode causar o diabetes mellitus, de acordo com essa produção errônea aí da insulina, né, algumas coisas que podem estar afetando nessa produção da insulina, ou esse paciente pode, né, ter aí, então, a diabetes mellitus. Agora, no caso do glucagon, que é a nossa aula de hoje, a gente vai ver essa produção em excesso, tá, desse hormônio, quando há uma grande, por algum distúrbio naquele organismo, ou naquela glândula, ou, né, naquele órgão em si, né, a gente vai ver
Nesses casos de grande produção do glucagon, a gente vai ver casos aí de hiperglicemia, ou seja, uma grande quantidade aí de glicose sendo liberada para essa corrente sanguínea. Isso aí pode ser, né, desde um tumor, alguma célula, alguma disfunção no órgão que pode estar causando, né, essa grande produção desse hormônio. Lembrando que, né, existe aí uma grande diferença de uma hiperglicemia, né, causada por uma grande ingestão aí de açúcar. Então, quanto mais carboidratos simples, né, quanto mais doces, açúcares, né, esse paciente, esse indivíduo for se alimentando, é óbvio, né, que consequentemente a gente vai ter uma grande quantidade aí de insulina sendo produzida e toda essa glicose sendo armazenada, o fígado não vai dando conta, vai armazenando e estocando no organismo em forma de lipídios. E a gente vai ver também, né, que pessoas que vão tendo também essa grande quantidade aí de, né, açúcares na corrente sanguínea devido a essa alta ingestão, sempre essa alta ingestão, né? No caso aqui, né, que a gente comentou, seria mesmo um problema, né, nessa grande produção do glucagon. Então, trouxe aqui para vocês o ciclo da insulina e do glucagon para a gente entender um pouquinho mais, tá? Então, aqui, né, eu tenho o fígado, aqui, né, eu tenho um outro fígado, só para a gente entender, né, o mesmo órgão, tá? Só que em funções diferentes, tá? A gente, né, no caso aqui da insulina e do glucagon, só para a gente entender um pouquinho mais. E aqui, né, eu tenho o pâncreas, que vai ser o órgão responsável pela secreção, né, desses hormônios. Então, vamos lá. Tudo vai começar com a ingestão de alimento. Quando, né, tem essa ingestão de alimento, a gente vai ver o nosso pâncreas produzindo, né, na sua parte exócrina, enzimas digestivas que vão ser responsáveis por fazer a quebra do carboidrato, certo? Com essa quebra do carboidrato, a nossa parte endócrina pode atuar, né? Então, ela vai estimular a célula beta, tá, a produzir o quê? A insulina. A insulina vai fazer com que, né, toda essa glicose que foi captada ali nessa digestão seja armazenada, tá, no fígado em forma de glicogênio, tá? Então, o fígado ele vai absorver a glicose e armazenar em forma de glicogênio. A gente vai ter, tá? Em casos que, né? Vamos imaginar que esse indivíduo aqui ficou sem se alimentar aí por várias horas, né? Então, ele teve a ingestão lá, vamos dizer, meio-dia, né? E teve todo esse processo de ação enzimática, de captação de glicose, armazenou no fígado em forma de glicogênio e tá lá, né? Só que esse indivíduo aqui, ele, né, teve que fazer uma viagem ou esteve muito atarefado e não conseguiu se alimentar. Ele foi se alimentar só no dia seguinte. E ele não conseguiu se alimentar e já é meio-dia do dia seguinte, ele tá ali quase a 24 horas sem comer. Tô dando um exemplo, né? O nosso organismo vai entender o quê? Opa, não teve entrada de alimentos, né? Não teve ali taxa de glicose pra gente, né, captar e armazenar aí, porque o nosso organismo ele tá constantemente fazendo a queima energética, né? Só pra gente respirar, pra gente dormir, pra gente ficar inerte, a gente tá gastando energia. Então, a gente precisa, né, ter essa entrada energética novamente. E esse organismo aqui, no caso, não teve, a pessoa não se alimentou. Então, o que a gente vai ver? Esse, tá, organismo entendendo que essa taxa de glicose está baixa, né? Porque o organismo precisou utilizar daquela glicose que estava presente na corrente sanguínea, então os níveis acabaram abaixando. E a gente vai ver, então, esse organismo precisando liberar novamente glicose para a corrente sanguínea para que hajam os níveis corretos dessa glicose, tá? Então, o que a gente vai ver? O nosso pâncreas novamente estimulando ali, né, as células alfa para que tenha, então, a produção do glucagon. O glucagon vai atuar lá no fígado, tá? E vai fazer com que aquele glicogênio que for armazenado pela insulina seja agora quebrado
e vai ser liberado aí para corrente sanguínea em forma de glicose. Então ele vai começar tudo novamente, né? Eu tive uma alimentação, então vai começar novamente, vai ter essa estimulação das células beta, que vão estimular a insulina e assim por diante, né? O nosso organismo, ele precisa de um equilíbrio. Então tá faltando, eu tenho armazenado. Então, eu vou utilizar isso que está armazenado. Tá sobrando? Então, vamos armazenar, porque eu não sei como é que vai ser lá no futuro, se eu vou precisar. Então, vamos armazenar. Então, o nosso organismo, ele sempre vai estar trabalhando, né, com estoques, para que em caso de emergência, como, por exemplo, a gente ficar horas sem se alimentar, né, a gente consiga ter essa ação energética e não vá a óbito, né, por falta dessa glicose. A pessoa pode entrar em choque, né, e pode ir a óbito se esses níveis de glicose estiverem muito baixos, né, assim como a glicose acima também pode a pessoa ir a óbito, né? Mas é um processo mais lento, porque, né, a gente já vê, começa no caso das diabetes, a gente vê problemas na cicatrização, amputação, né? Devido a esse problema de cicatrização, infecção, né? O nosso organismo, ele não trabalha com excesso de açúcar corretamente, né? Então a gente vai ver esse indivíduo aí passando por grandes problemas de saúde, né? E podendo vir a óbito por um problema secundário aí a essa taxa elevada de glicose. Mas no caso da falta de glicose, esse paciente pode ir a óbito em alguns instantes aí, tá? No mesmo dia ali, por questões de falta dessa glicose. Então, o indivíduo não conseguiu, né? Não teve essa entrada glicêmica, ou até teve, mas uma baixa quantidade, não conseguiu suprir, né? Dependendo de algumas pessoas, né? Que tenham aí desenvolvido a hipoglicemia, né, que é a doença da baixa quantidade de glicose, elas têm que estar sempre se mantendo aí com quantidades razoáveis de carboidratos e de preferência carboidratos que sejam carboidratos integrais, que tenham uma maior taxa aí de digestão, para que isso possa facilitar no processo. O nosso organismo não libere uma quantidade aí exuberante de insulina, no caso, se for um carboidrato simples, como massas brancas, açúcares, né, doces, balas, né? Então, quando o nosso organismo entende e consegue digerir isso rápido, ele manda uma quantidade de insulina maior. E uma pessoa com hipoglicemia, né, ela vai acabar, em vez de tendo uma quantidade correta de carboidrato simples, elas acabam, né, prejudicando essa situação por, né, o nosso organismo ter que produzir uma grande quantidade de insulina ali para, né, combater aquela quantidade de insulina que entrou. E quando a gente se alimenta de alimentos de carboidratos integrais, né, o nosso organismo, ele demora, é uma coisa mais lenta nessa digestão. Então, essa quantidade de insulina que é produzida, ela vai ser adequada, tá, para essa quantidade real, tá, que foi se alimentado. Por isso que pessoas com baixa quantidade aí de glicose têm que estar se alimentando sempre de alimentos de preferência integrais. Agora, já no caso, né, do glucagon, que pode ocasionar aí uma hiperglicemia, a gente tem que ver o que é que está acontecendo com esse organismo. É uma quantidade exuberante de hormônios que está sendo produzido, é uma quantidade exuberante de carboidratos simples que estão entrando, então está tendo uma grande entrada dessa glicose no organismo. O que é que está acontecendo, né? Se é uma alta ingestão, né, de glicose, ou se é uma alta produção mesmo do glucagon. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, mais um hormônio aí pra gente conhecer. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui para esclarecer para vocês. Até breve!